Agora temos um próximo painel, eu já estou vendo ali todos preparados. Vamos agora, nós falamos da caravana que vai ter para amanhã, para a Clínica da Alma. Vai ser a primeira caravana oficial, aberta com inscrições, está sendo tudo muito preparado lá, de uma forma espetacular. Mas nós temos as caravanas para a África, né? E uma delas, são várias, tem da saúde, tem da educação, tem, que mais? Da família, pedagógica, tem várias caravanas. E agora a gente vai chamar o Dr. Marcelo para falar um pouquinho como são as caravanas da saúde para a África. Então, por favor, Dr. Marcelo Cury, que é de Campo Grande, um grande orgulho, tantas pessoas bacanas da fraternidade aqui em Campo Grande. Muito obrigada, seja bem-vindo. Esse aqui é o do senhor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Não, tá fraco. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu preciso da ajuda de vocês porque eu estou muito emocionado. Se alguém estiver assistindo ao vivo ou começou a assistir agora, por favor, assistam os blocos anteriores que está emocionante esse evento. E eu nem sei se eu vou conseguir falar direito aqui para vocês. Por isso, eu pedi a ajuda dos meus amigos que estiveram na Caravana da Saúde em julho, lá no Malawi comigo. O professor Wagner, nós o chamamos de professor Wagner. Pode aplaudir. Obrigado. Senta aqui à minha direita. Eu vou sentar aqui. O professor Wagner é professor da cadeira de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de São Paulo, agora aposentado, mas para nós é sempre um professor a nos orientar. A Adriane Bovo, ela também é ginecologista, ela é aqui de Campo Grande, também passou pela Unifesp como todos nós e esteve na caravana lá em julho. Senta aqui conosco, Adriane. O Beraldo, eu chamo todos pelo primeiro nome informalmente, mas o Beraldo é homeopata, pediatra aqui em Campo Grande, também esteve na caravana conosco. Obrigado por participar. E a Camila, que é fisioterapeuta aqui de Campo Grande e que esteve conosco lá na caravana. O Wagner nos incumbiu da missão de falar sobre a importância das caravanas de saúde e do movimento que a gente acaba fazendo, porque às vezes as pessoas pensam, mas para que se deslocar, por que não só doar o dinheiro, por que ir até lá? E é fantástico o que a gente vivencia, o que a gente aprende, o que a gente vive quando está numa dessas caravanas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Fraternidade Sem Fronteiras, eu vou ter que contar a história, porque todo mundo contou a história hoje. Eu conheci a Fraternidade Sem Fronteiras através do seu Carlos Sanches e da Beth, que me apresentaram para o Wagner, há cerca de 12 ou 13 anos atrás. Fiquei encantado com o trabalho, a gente começou a divulgar e quando a gente teve o primeiro contato, tinham 470 crianças apadrinhadas. O Wagner sempre me dizia esse número. E todo mundo que vê a seriedade desse trabalho, a honestidade, os recursos que são doados e chegam até as pessoas, todo mundo se encanta. E é por isso que esse projeto, esse movimento de amor cresce tanto. Eu sou testemunho ocular que as coisas acontecem. Pode passar o primeiro slide? Está um pouquinho escuro, mas essa é a foto da minha primeira caravana. Ali na foto aparece o Wagner, o Silmar, o Enter, eu e o Beto, inesquecível companheiro, está tirando a foto. Naquela época não tinha os selfies tão fáceis, está lá tirando a foto, está conosco. A primeira caravana que eu participei, foi muito chocante ver a realidade, mas também para o nosso coração é muito bonito ver o atendimento que as crianças têm. A segunda foto, por favor. A nossa segunda caravana já foi uma caravana da saúde, em 2017. Tivemos a honra de participar da fundação da atividade em Madagascar e foi novamente um choque de realidade, mas também algo que nos levanta o ânimo, porque a gente vê o trabalho acontecendo, as pessoas sendo acolhidas, o bem chegando até onde precisa. E agora pode passar o próximo slide. Eu vou passar rápido alguns slides que são da nossa última caravana, foi agora em julho desse ano. O nosso foco era atendimento de saúde, mas tivemos uma recepção maravilhosa, pode passar. E aí em seguida... Tá bom, desculpa. E em seguida fomos conhecer a realidade, pode passar o slide,
quando as mães são apadrinhadas, o que acontece por vezes é difícil de escrever. Pode passar o próximo. Nós tivemos a oportunidade de atender muitas pessoas, e alguns casos chocantes. Eu estudei, fiz faculdade nos anos 90, eu achei que eu nunca ia ver o kwashiorkor e o marasmo. É difícil para a gente falar, mas a gente via isso lá, e graças a Deus a fraternidade consegue ajudar a tratar muitos desses casos. Pode passar? Então, ver a realidade sofrida, mas a oportunidade de levantar, de tratar, de ajudar a melhorar. Pode passar o próximo. Nos enche o coração de alegria, de felicidade. E foi assim, contrastes entre sofrimento, misericórdia e consolação e elevação do que se pode fazer quando todo mundo junto se une numa causa. Vamos passando agora os slides. Nós tivemos lindos amanheceres e lindos pôres do sol. Tivemos o pessoal fazendo tratamento cirúrgico. Pode passando, está tudo bem. Tivemos a oportunidade de ver realidades diferentes, mas o saldo final, pode passar mais um, os nossos amigos que participaram das cirurgias, vai passando, e toda a turma reunida na foto final que a gente fez lá ao entardecer. São poucas os slides, mas são aqueles que mais marcaram para os 27 que foram na caravana conosco, e foi assim incrível esse movimento que a gente vivenciou. Então eu quero compartilhar com vocês agora o nosso querido professor Wagner vai explicar a importância e como ele viu, foi a primeira caravana dele, não é isso, Wagner? E em seguida todo mundo aqui vai participar, a Camila, o Beraldo, a Adriane vão falar algumas palavras para não ficar só nas nossas, e porque eu estou realmente muito emocionado. Obrigado. E é com o Wagner agora. Bom dia a todos. Bom, o Marcelo pediu que a gente fizesse um balanço da caravana de saúde, e eu, numa apresentação bem rápida, aliás, quem fez essa apresentação foi a doutora Adriane aqui do lado. Ela fez. Só que no fim ela falou assim, não, você apresenta. Tá bom, vai, sobrou para mim. Então eu vou fazer essa apresentação. O caravana que nós participamos foi para um país chamado Malawi. Fica no centro da África. Podia... Próximo? Isso. Então vejam, ele é um país que está em vermelho lá no centro da África. E lá se situa um campo de refugiados. É o campo de refugiados de Dazaleca. Esse campo de refugiados, próximo, 80% é constituído de pessoas que são refugiados do Congo, um país ali próximo. Como já foi bem colocado aqui, um país em guerra civil há 30 anos. E vocês estão vendo na foto, ali à direita, uma visão da fraternidade, o polo de atuação da fraternidade, o projeto Fraternidade no campo de Dazaleca, e aquela cidade ao fundo que vocês estão vendo é o campo de refugiados. Na verdade não tem cercas, mas próximo os refugiados que lá se encontram, próximo, eles não podem trabalhar fora no país, não tem esse direito. O subsídio que eles recebem da ONU é apenas de $5 por mês por pessoa, né? E o único acesso que eles têm à saúde, praticamente, é da fraternidade. Daí a importância da fraternidade oferecer a esses refugiados essa assistência à saúde, por menor que seja, para eles é muito valiosa. Próximo. Então vejam a situação do campo. Crianças praticamente, né, sem uma atividade full time, sem uma atividade que possa promover um crescimento, não há infraestrutura, lixo abandonado, esgoto, naquele slide ali da direita, próximo, esgoto a céu aberto, né? Casebres, aqueles que têm mais condição, constroem casebres de tijolos. Aqueles que ainda mal chegam ou ainda não têm recursos, moram em habitações com tendas. E o comércio local dentro do próprio campo é um comércio de subsistência. Próximo. E você vê uma situação extremamente que
não existe aqui no nosso país o que há em termos de África, em termos de uma situação de pessoas que fugiram do seu país, na maior parte do Congo, e procuram refúgio em países vizinhos. O único país que recebe esses refugiados é o Malawi, nesse campo de Dazalega. Próximo. Campo, esgoto a céu aberto, tendas onde abrigam os refugiados, famílias próximas, famílias inteiras próximo, dentro de um cômodo, um único cômodo, né? Sem banheiro, sem água, sem cozinha. Eles cozinham na porta desses cômodos. E a situação próximo dos refugiados passa a ser então apenas um pequeno retrato disso que eu estou mostrando para os senhores. Essa caravana do qual eu tive a honra de participar foi coordenada pelo Marcelo, agora em julho, e foi composta de 27 membros. Tínhamos 17 médicos, 2 fisioterapeutas, 4 estudantes de medicina e 4 profissionais de apoio. Todos tiveram um trabalho maravilhoso. Levou 6 malas entre material oftalmológico. E veja só a foto de uma mala que continha 1.600 colírios que ela levou. Então, aquela criança com óculos, quando a gente via andando ali no campo, uma criança nessas condições, a gente sabia, a Ana já atendeu e já prescreveu óculos para aquela criança. Então, a Ana fez um trabalho maravilhoso. O que eu coloco para os senhores? A importância que a Ana nos colocou de uma doença chamada tracoma, que é uma doença infecto-contagiosa no olho, maior motivo de cegueira na África, que é uma cegueira evitável. O tracoma é causado pela não higiene das mãos. Você tem uma bactéria que causa esse processo infeccioso que destrói a córnea, que nem transplante de córnea depois você não consegue executar. E isso é tratável com um remédio muito barato chamado azitromicina. Próximo. Em segundo lugar, de quem mais trabalhou, a dermatologista. Eu estou fazendo essa apresentação, enfocando essas especialidades, porque isso está sendo divulgado nas redes sociais, no YouTube. E eu espero que dezenas de profissionais de saúde se apresentem para a fraternidade como voluntários para que possam ir à África. E vejam só, a Mariana, nossa dermatologista na caravana de Presidente Prudente, ela levou filtros solares para os albinos, mas ela destacou que a maior doença na África, lá no campo de refugiados, é a escabiose, tratada simplesmente com alguns poucos comprimidos de ivermectina. E não bastava tratar apenas uma criança ou um adulto com escabiose, você tinha que tratar a família inteira. Então, na próxima caravana de saúde, há que se levar 1000 comprimidos de ivermectina, para que possa dar assistência à grande quantidade de escabiose presente no campo de refugiados. Próximo. Os clínicos, está aí o Marcelo, está aí a Juliana, está aí o Derek. Então, os clínicos fizeram o terceiro, eu vou dizer, lugar de atendimento em termos de volume. Todo mundo começava cedo, no final do dia, felizes e cansados, mas satisfeitos com a assistência que era prestada. Próximo. Levamos material de cirurgia. Vocês estão vendo malas com material de cirurgia. O hospital próximo ali à fraternidade é um hospital muito simples e que você praticamente tem que levar daqui do Brasil material cirúrgico, material descartável, tudo que se utiliza em pequenas e médias cirurgias. Então veja aí o Rodrigo e a equipe. Os estudantes de medicina foram maravilhosos trabalhando em conjunto com os cirurgiões. Próximo. Veja aqui fotos do hospital próximo ao campo de refugiados. É um hospital bem simples. O nosso material, as caixas de cirurgia, nós esterilizávamos lá na clínica e levávamos as caixas de cirurgia para fazer pequenos procedimentos nesse hospital ali próximo. Próximo. As fisioterapeutas trabalharam pesado. Está aí a Thaís e a Camila fazendo o seu trabalho lá no campo de refugiados. Próximo. Vocês estão vendo aqui nessa foto que as doações dos laboratórios
E o Wagner hoje ele bem colocou, dinheiro não é problema, tem dinheiro sobrando. Aliás, a indústria farmacêutica tem o maior carinho em nos auxiliar com aquilo que nós solicitamos. Às vezes a indústria farmacêutica produz produtos que não interessa levarmos à África. Nós levamos medicamentos básicos. Ali, fotos de um antibiótico, caixas, que são transformadas, a caixa ela é abandonada, porque faz volume, para serem colocadas em malas, e lá no Malawi, o processo é inverso, tirar das malas e colocar numa farmácia. Aí que entrou aqueles que foram os que davam apoio à caravana de saúde. A nossa farmácia lá, que era o resultado foram dezenas de malas, creio que chegou perto de 40, 50 malas de medicamentos que foram oferecidas a todos os refugiados. Próximo. Então, os pediatras, né, eram em 4 pediatras trabalhando, está aí o Léo aqui de Campo Grande trabalhando, né? Próximo. Beraldo trabalhando também aí. E aqui, olhem a foto, um pediatra de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, o Pato, conseguiu uma bela doação de material médico, que foi praticamente gasta, torrada no atendimento em pediatria. Não que foi distribuída, mas houve assistência médica e o médico não adianta prescrever, ele precisa levar o medicamento. É necessário que exista o medicamento. Próximo. Está aqui na ginecologia, eu me coloquei junto com a Adriana, né, e com a Angélica, nós éramos os 3 ginecos da caravana, numa condição muito boa de assistência, levamos produtos da nossa área. A Adriana levou até perneiras para que se fizesse um exame ginecológico adequado. Próximo. E assim, dessa vez também foi possível levar até um aparelho de ultrassom ultraportátil, que as futuras caravanas vão ter à sua disposição. Basta que alguém com um pouco de treino, um médico, possa operar esse equipamento, vai oferecer oportunidade para um melhor diagnóstico. Detalhe, lá não tem laboratório, lá você faz um diagnóstico clínico. Só que na prática, hoje, você tem que avançar nessa ferramenta diagnóstica. Próximo. Uma foto do Rodolfo, nosso psiquiatra, saindo no caminhãozinho da fraternidade para promover assistência num local fora ali da fraternidade. Próximo. Então, o que a gente está idealizando para o futuro? E eu faço aqui esse chamado para outros profissionais de saúde que possam vir conosco participar de futuras caravanas. O ano que vem, para o Malawi, só para o Malawi, estamos idealizando 3 caravanas de saúde. A primeira, já com data para março, de 3 a 16 de março. A segunda, o Dr. Marcelo vai definir a data dessa segunda caravana, mas vai ser em julho. E a terceira já está definida de 15 de julho a 30 de julho. Existe um projeto que a Vânia coordena já há bastante tempo, da telemedicina. E é um projeto maravilhoso, porque nós não podemos estar lá o ano inteiro. É necessário que haja uma assistência emergencial. E isso se faz graças à telemedicina. Agora, a telemedicina, o médico daqui, poder falar o que precisa ser feito lá, não basta. É necessário que haja medicação lá na fraternidade para que possa ser entregue para uma situação onde seja possível exercer a medicina de uma forma mais digna. E nós estamos fazendo um planejamento nas caravanas para que possa ter um atendimento cirúrgico mais adequado, mais primoroso, casos eletivos, obviamente, casos que você programa uma cirurgia para que as futuras caravanas possam fazer já de forma meio que planejada. Próximo. E aqui o nosso retorno. A frase aqui é muito forte, é uma frase da Atene, lá em São Paulo, onde ele diz que a função do médico é curar. Quando ele não pode curar,
ele precisa aliviar a dor, aliviar os sintomas. E quando ele não pode nem curar, nem aliviar, ele precisa confortar. Muito obrigado. Como vocês podem ver, a importância das caravanas de saúde, não só para o Malawi, mas também nos outros polos que a Fraternidade Sem Fronteiras atua, é fundamental. E eu queria ouvir agora a opinião, a impressão da Adriane, que participou ativamente conosco desde a preparação até a execução lá. Bom dia a todos, irmãos, porque nós estamos inundados em fraternidade aqui, meus irmãos. Já me entregaram aqui que eu não gosto de subir no palco, né? Mas, professor Wagner, mas eu não posso deixar de estar aqui para falar do meu coração para vocês. Eu quero falar para vocês que eu tenho 57 anos, trabalho num hospital aqui em Campo Grande, que é conectado com tudo isso, que é o Hospital de Amor. E é uma bênção trabalhar no Hospital do Amor. Então, eu trabalho no SUS e eu trabalho com câncer, com prevenção de câncer. Então, eu dou diagnóstico de câncer, eu vejo mulheres morrerem de câncer. Então, eu já vi muita coisa na minha vida. Mas essa experiência da caravana foi a experiência mais forte do ponto de vista humano que eu já vivi. Porque eu vi nessa caravana, eu vi a miséria absoluta e a abundância absoluta. Então, miséria absoluta, eu vi quando a gente entrou no campo de refugiados. Eu não sei como vocês são, mas eu sou uma pessoa que gosta de estar fazendo um monte de coisa, não posso parar. Posso parar, tem que estar fazendo, tem que estar fazendo. Então, vocês imaginam o que é você entrar dentro de um campo, olhar a casa da pessoa, a pessoa simplesmente mora num quadrado, sem nenhum móvel, sem nenhum piso, sem nenhuma comida, sem nenhuma geladeira, sem energia elétrica, sem água, sem um móvel. Não tem casa para limpar, gente. A sujeira é extrema. Não tem como brigar com a sujeira. Tá bom, então vamos ligar a televisão, assistir alguma coisa? Não tem energia. Então vamos varrer o quintal? Eu não tenho vassoura. Isso foi agoniante para mim, porque eu fiquei me imaginando naquela situação. Se eu tivesse que passar a vida sentada, olhando naquela sujeira, olhando a vida passar. E aí, quando a gente chega lá, a gente no começo fala, gente, essa mulherada tendo um monte de filho, não está vendo que está passando fome. A média delas lá é 7, 8 filhos. Você fala, por que isso? Depois a gente vai entendendo, é a única coisa da vida delas. E na cultura delas, o valor da mulher é pelo número de filhos. É o único jeito dela ter algum valor. E a única coisa que ocupa o dia dela é cuidar da cria. Então, eu vi a miséria absoluta. Mas eu vi a abundância absoluta porque o olhar delas é um olhar pacífico. Eu não vi ninguém gritando. Eu não vi ninguém confrontando. Elas não têm um olhar confrontador. Porque um pouco de receio eu tinha de ver como é que as pessoas iam olhar para nós. E a gente chega lá todo faceiro, entrando dentro do campo, as pessoas vivendo naquela falta. Um olhar de esperança. Eles olham para a gente assim com uma esperança. Para falar a verdade, uma esperança que dói. Machucou bastante, vim embora com aquele olhar delas dentro do meu coração. Porque é o olhar de mãe. O que tem lá? Mulheres como nós, mães, aflitas com os filhos famintos. Então, foi muito agoniante atender as pessoas, perguntar para ela onde é que dói, o que a senhora sente, porque a gente tinha que ter tradutor, né? Sabendo que a pessoa estava pensando, eu sinto fome. As pessoas estavam com fome. Então, a gente atendia pessoas que não comiam fazia 2 dias.
Então foi muito difícil, e foi difícil até comer na nossa casa do caravaneiro, porque a gente tem uma casa do caravaneiro lá, muito confortável, refeições, 3 refeições por dia. Eu senti uma certa vergonha íntima de entrar lá e comer, sabendo que lá fora as pessoas não têm o que comer. E dentro do campo tem uma área de acolhimento dele, dentro do projeto, onde as mulheres ficam lá olhando para a gente, assim, olhando para a gente com aquele olhar esperançoso. Então, a gente vem embora com esse olhar esperançoso, mas eu vi uma abundância de espiritualidade. Com tudo isso, eles fazem os seus cultos todos os dias de manhã. Quem é que dá conta aqui de todo dia de manhã fazer um culto? Eles fazem. Um culto para começar o dia. Uma resignação, uma alegria, uma felicidade. E eu tenho que falar também para o Wagner que eu vi uma abundância de coragem, porque eu conhecia mais ou menos o trabalho, mas ver o que o Wagner e a Clarissa estão fazendo lá, eu nunca vi uma coragem daquele tamanho, de viver lá, levar a vida para lá, levar filhos para lá e abraçar aquilo lá como lar. Então, eu vi a falta de tudo e o excesso de tudo, e saí de lá me sentindo miserável, me sentindo muito pequena. E aí eu entendi a fala, para acabar a minha fala, antes da gente ir, o Wagner, nós assistimos uma fala do Wagner ali na sede da Fraternidade. Ele disse assim: vocês vão chegar lá com uma bandeja, com tudo que vocês têm de melhor. Foi o que nós fizemos. Nós compramos medicamentos, nós compramos antibióticos, nós compramos aparelhos, nós compramos tudo. Fomos com o que tínhamos de melhor. Aí a gente chegou lá e encontrou um banquete de humanidade, de espiritualidade, de resignação, de maternagem, mães que passam o dia cuidando dos seus filhos, que nós já perdemos isso há tanto tempo na nossa sociedade. Então, nós levamos alguma coisa e chegamos lá e encontramos um banquete. Essa foi a minha experiência. Obrigada. Vocês veem que o aprendizado que a gente traz é maior do que o que a gente levou. É impressionante, e todos voltamos com o coração sedento por continuar ajudando, mas cheio desse amor que a gente recebe lá. Eu vou pedir perdão para vocês, nós vamos extrapolar o nosso tempo. Eu sei que só faltam 5 minutos para acabar, mas eu preciso de mais 10 pelo menos. 5 que a gente tem, mais 5, pode ser? Eu quero convidar o nosso amigo Beraldo, que é pediatra, que é homeopata aqui em Campo Grande, se ele pode falar 5 minutinhos, ou o que ele puder nos trazer do que ele vivenciou lá. Bom dia a todos. É impressionante, impressionante. Eu fui sem expectativa para lá. Achei que eu olhava uns vídeos que a gente vê na internet, eu já me emocionava com tudo aquilo, mas eu fui sem expectativa, porque o pessoal da caravana nos alertavam: vocês não vão com tanta expectativa, porque não vai dar para fazer tudo o que vocês querem lá. Por que não dá para fazer? Porque a gente não conhece a realidade. Não conhece. Estar lá é muito diferente de ver os vídeos. Muito diferente. Sentir, a gente chega lá, eu como pediatra, chegava atendendo as crianças, perguntando o que é que acontece, o que faz a criança adoecer, mas resumia: falta de comida. Então você fica com as mãos atadas, você traz um monte de coisa, aí você vai tratar coisas que até para você não é tão importante, seria um negócio que você teria que fazer muito esforço, mas o que a gente consegue levar é recebido assim com muita gratidão, muita gratidão. Então é muita coisa para ser feita, a gente precisa realmente ajudar muito, porque
tudo que a gente puder fazer é pouco pela imensidão, mas olhar o que acontece lá na fraternidade é maravilhoso. É a possibilidade de conseguir ajudar isso. Muito obrigado. Obrigado, Beraldo. E quem está assistindo aqui, ou quem está assistindo em casa, online, ou quem vai assistir as gravações, pode perceber o quanto isso impacta na vida de cada um que tem esse contato com a Fraternidade Sem Fronteiras. É impressionante. Eu fiquei muito feliz que a Camila, na última hora, pôde vir e participar conosco. Ela é fisioterapeuta, teve a oportunidade de atender um pouquinho na área dela e também em trabalhos não exatamente como médico. Ajudou na farmácia, ajudou naquele momento que não dá nem para descrever, que a gente fica emocionado. Mas eu queria ouvir o que você pode compartilhar conosco e trazer a importância dos amigos não médicos que vão. A Vânia, a Mama Vânia sempre dá o apelido dos anjos. A gente não usou esse termo, mas ele é verdadeiro. É assim, a ajuda foi essencial e eu queria ouvir as palavras da Camila sobre isso. Eu estava meio receosa para falar, mas daí o Marcelo, vocês não conhecem o Marcelo, quando ele resolve, você não consegue se livrar dele. Então, eu sabia que eu não ia ter como não falar. Como fisioterapeuta, num primeiro momento, eu realmente idealizei, né? Eu tinha a expectativa de que eu conseguiria trabalhar como fisioterapeuta, mas eu trabalho com dor. Então, quando eu cheguei lá, eu não consegui fazer a fisioterapia que eu tinha imaginado. E fiquei até, de certa forma, um pouco frustrada. Porque o que eu consegui ali, que vocês viram, era às vezes assim, untar um corpo com óleo, porque as crianças têm a pele muito ressecada, então às vezes eu espalhava o óleo, ensinava uma mãe a fazer uma mobilização de respiração, mas assim, pouco eu pude fazer na fisioterapia. E num primeiro momento eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Só que eu fiz. Eu trabalhava na farmácia, ajudava a Lívia, que foi uma pessoa que organizou muito bem os remédios, e eu sou muito boa para me mandar. Então, me mandava, pega aí, vai aqui. Andei bastante, quase fiz um buraco grande lá, andando para lá e para cá. E ajudei também na organização de fila, porque eles chegam com muita ansiedade. E aí, eu fiquei pensando, mas eu falei, Marcelo, eu vou começar a chorar. Eu e o Marcelo passamos por uma situação um dia e que me impactou, assim, eu não conseguia depois me livrar da imagem que eu vi, porque apesar de você ver muita coisa triste, de repente você vai vendo que é aquilo, mas quando sai daquele contexto para uma situação de desespero, que foi uma situação que a gente viu, tinham mais de 1.500 pessoas, a gente não conseguia organizar. E por que eu achei que era importante eu falar? Porque a gente olha o Wagner, e eu queria que o Wagner soubesse disso, a gente olha o Wagner, a gente fala assim, será que ele é tão bom assim? E você vendo ele na prática, você acredita no ser humano de verdade. Porque nesse dia, estava tudo, a gente perdeu o controle, né, Marcelo? E eu falei, tem que chamar o Wagner, a gente não vai conseguir controlar. Você pensa, 1.500 pessoas desesperadas para entrar, desesperadas para ser... E a gente só tinha no máximo 600 vagas, né? E o Wagner chegou, como eles têm respeito pelo Wagner. Porque o Wagner chegou e foi organizando de um jeito... E a postura dele, o equilíbrio dele, me tocou profundamente, esse amor ao ser humano. E quando a gente conseguiu distribuir, ficavam 900 pessoas sem serem, né? E ele falava assim, tenta lá, pede para eles se eles podem, mais um, né? E eu corria lá, voltava, falava assim, tá, eles abriram mais 10 vagas, então a gente tinha mais 10. Só que era difícil você escolher quem ia ser escolhido ou não. Aquelas mães cheias, e elas grudavam na roupa da gente. E eu chorei igual criança grudada nesse Marcelo. Eu falava assim, Marcelo, eu não dou conta disso, né? E o Wagner, ele olhou olho no olho em cada pessoa. E o que eu achei mais bonito, eu não sei se ele lembra, mas ele pedia desculpas. Desculpas, eu não posso te atender.
eu achei aquilo de uma humanidade. Ele não simplesmente disse, olha, acabou, vão embora. Não, ele segurou a mão, ele fazia fila das pessoas. Essa cena me marcou e me trouxe uma sensação de amor verdadeiro. Uma outra cena do Wagner, então eu vou ter que falar do Wagner. Uma criança, já no último dia, essa criança estava com problema para urinar. E a pediatra ficou desesperada que essa criança tinha que fazer um procedimento cirúrgico. A gente não tinha transporte. E aí eu falei para ela assim, todo mundo, não tem, não dá para ir, não dá para ir, não dá para ir. O Wagner estava passando, eu falei, vamos pegar o Wagner. O Wagner olhou e falou assim, o que você precisa? Ela falou, só de uma carona. Eu preciso que essa criança vá para o hospital. Ele falou, então chame o pai, porque ela vai. E ela foi. Então, assim, ele realmente faz acontecer. E tem mais 2 pessoas incríveis lá. Aliás, vários, né? Patrick, Taina e a Clarissa. Parabéns. E muito obrigada pela oportunidade, porque realmente muda a vida da gente. Muda. Pessoal, o nosso tempo está se esgotando, mas as minhas palavras finais são que vale a pena se envolver. A Fraternidade Sem Fronteiras é impressionante. Eu conheci a Fraternidade Sem Fronteiras e o Wagner dizia, tem 470 crianças apadrinhadas. Em um ano tinha o dobro. Quando eu fui em 2015, nós fomos para credenciar e passar a alimentar, tinha entre 300 e 400 padrinhos. Acho que foram 700, 800 que a gente cadastrou. E o Wagner dizia, manda para o Rivail, avisando que fundamos 3 centros e não 2. Mas por que eu que tenho que mandar? Não, senão ele vai brigar comigo. E aí eu mandava lá os WhatsApp e o Rivail ficava desesperado e dava um jeito e conseguia mais padrinho. E é um movimento que vai crescendo inacreditavelmente, com seriedade, com muito amor, com acolhimento. E eu digo que todo mundo pode participar, é um movimento que não exclui ninguém. Se a pessoa dizer, eu não posso apadrinhar agora ninguém, vem e ajuda e participa do bazar, e confecciona uma roupa, e participa da venda. Então, divulga. Quem não pode participar de nada pode divulgar. Então, tem inúmeras oportunidades de participar. E aí, os médicos, os profissionais que puderem ir, todos os profissionais da saúde são muito bem-vindos, fazem muita falta e podem ajudar muito. E nessa nossa caravana foram 4 acadêmicos de medicina e os 4 ajudaram bastante. Todos se envolveram, todos participavam, eles ficavam nos consultórios. Às vezes era coisa simples, era buscar remédio. Eles não se faziam de rogado, iam lá e buscavam remédio. Quando iam na cirurgia, ficavam como auxiliar de cirurgia, aprendiam, ajudavam. Então foi um movimento, a nossa caravana foi um movimento abençoado. Eu queria ter os 27 que participaram conosco aqui no palco. Infelizmente, alguns não puderam vir, mas foi emocionante ver o esforço, o engajamento de todos eles. Os não médicos, assim, todo mundo participou e ajudou muito. E eu sou muito grato a cada um deles. Eu espero que todo mundo assista a nossa gravação, hein? Não pode perder de assistir quem não está aqui presente. E eu quero transmitir a minha gratidão a cada uma dessas pessoas que fez esse esforço de ir. Eu tenho certeza que se cada um deles estivesse aqui, repetiriam as mesmas palavras com outras histórias mais marcantes, porque é impressionante esse movimento de amor que a Fraternidade Sem Fronteiras desloca. Desde a minha primeira caravana, que foi muito impressionante em Moçambique, com os amigos do coração, que são meus irmãos, o Beto, o Wender, o Silmar não está aqui, o próprio Wagner Moura. A segunda caravana, que foi marcante, ver o sofrimento, o grau de miséria que vive o sul de Madagascar, e agora essa terceira no Malau, e todos precisam de ajuda. Todos precisam de envolvimento. E eu espero que esse convite chegue ao coração de mais pessoas. Eu agradeço, encerramos por aqui esse momento. Eu acho que nós vamos esperar as palavrinhas finais, não é isso? Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Marcelo, a todos os convidados. Obrigada por todo o depoimento, por sentir um pouquinho de como é essa caravana. E eu reforço que quem quiser saber sobre a agenda... Ah, o Wender está aqui. Gente, bom dia.
não está no script da Fraternidade Sem Fronteiras. O cristianismo existe Paulo de Tarso como divulgador do Cristo para os gentios e o planeta Terra. A Fraternidade Sem Fronteiras existe Marcelo Cury. Ele não gosta disso que eu estou fazendo aqui. Mas existe a Fraternidade Sem Fronteira antes de Marcelo Cury e existe a Fraternidade Sem Fronteira após Marcelo Cury. Eu pediria a todos uma salva de palmas. Se hoje nós temos vários médicos encampando essa doutrina do amor, regenerando o planeta Terra, levando amor em forma de remédio e atendimento aos nossos irmãos da África, eu gostaria de dedicar a esse nosso divulgador do amor da Fraternidade Sem Fronteiras, Marcelo Cury. Eu agradeço sinceramente as palavras, mas eu falei para vocês agora há pouco que ele é como um irmão. E os irmãos às vezes exageram nos elogios, é só isso. Obrigado e um bom dia. Não percam o evento da tarde que vai ser maravilhoso. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Queria reforçar que quem quiser saber sobre as caravanas, datas, para onde vai, os países, o tipo de caravana, tem caravana da educação, tem caravana da saúde, pedagógica, enfim, tem vários tipos de caravana. No site da Fraternidade tem a agenda já de 2025 também. Então é só acessar fraternidadesemfronteiras.org.br, caravanas, que lá tem agenda para cada país, para cada projeto.